Olá, pessoas abençoadas de Deus. Hoje eu vim falar sobre oração, assim como eu fiz um Reels no Instagram agora. Mas eu gosto de vir para o YouTube para dar uma direção mais clara, maior e mais específica, pois estamos aqui e eu vou ler de novo o versículo que eu falei quando eu fiz o Reels lá no Instagram. Primeiro é Jeremias 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E o segundo versículo é Mateus 6, versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Bom, a oração é a nossa intimidade com Deus. É a nossa conversa com Deus. Isso não pode ser negociado. Como você deixa de falar com seu pai durante um dia? Não pode. Principalmente o nosso Criador, o Todo-Poderoso, o Controlador, o Deus que é fiel a nós. Então, a oração é uma forma da nossa fidelidade também a Ele. E a oração é algo que às vezes exige um esforço muito grande de nós, porque ela é um movimento espiritual, né? E as nossas palavras, elas têm o poder, né, da vida e da morte. Porém, a oração, ela é algo que move o mundo espiritual. E às vezes, a oração, você para e pensa, é uma coisa tão simples, é só você ir falar com Deus. Ter o seu momento de intimidade com Ele. Por isso, aqui no versículo, quando diz de todo o coração, é você chegar lá e falar realmente de todo o coração. Essa é a intimidade que você cria com Deus. E o fato de você, às vezes, ficar usando vãs repetições, significa o quê? Que às vezes você fica lá falando, repetido, significa que você... Não é que Deus tá te ouvindo, Deus nos ouve o tempo todo. E às vezes você ficar repetindo, significa o quê? Que você não tá confiando, talvez. Para que repetir? E a oração que dá certo é aquela que quando Deus fala que tudo que a gente pedir em nome de Jesus Cristo, é isso que conclui a ação da oração, né, da graça de Deus sobre nossas vidas no movimento espiritual ali. E esse movimento espiritual também há uma batalha o tempo todo à nossa volta. E às vezes vai dando uma fraqueza porque a gente precisa estar vigiando o tempo todo. Às vezes você está num dia bom, por isso que quando a gente vai num culto, você já pega aquela unção e ali você permanece para manter aquela unção sempre fervorosa. Por quê? Porque a gente às vezes dá aquela relaxadinha e a gente fica feliz, às vezes acha que não precisa buscar mais aquela unção, aquela paz no interior, aquela felicidade que só Deus pode proporcionar. E nisso o mal vem vem aos pouquinhos nos sondando, porque ele fica ao nosso derredor. Começa a nos sondar. Conforme a gente vai cedendo, vai parando de buscar, ele devagarzinho ele vai conseguindo fazer com que a gente perca forças espirituais aonde a gente não tem forças para orar. E olha que a oração é uma coisa simples, né? É uma coisa de graça, é uma coisa que você pode fazer e é uma coisa que te traz muitos benefícios, traz muitas bênçãos, traz sabedoria, traz conhecimento, traz instruções, traz coisas únicas que Deus tem só para você. Por isso que a oração é a intimidade. Talvez Deus quer te entregar algo que seja para você e talvez a sua oração tenha que ser feita através de você. Deus me fez uma intercessora e todos os dias eu oro pela vida das pessoas, oro pela nação, mas eu oro a minha intimidade com Ele também, oro a respeito da minha vida individual com Ele, para minha família também. E isso é algo que é individual de todos, né? Até porque cada um tem uma alma e cada um vai, né, ser julgado um dia por Deus. E quando isso está acontecendo, aquela força, aquela fraqueza de orar, é aí que a gente tem que orar. Ali o mal está fazendo com que você ceda todas as suas forças para Ele. E olha, a gente é seres, nós somos seres humanos e seres humanos nós somos muito limitados, muito limitados. Portanto, a palavra fala, né, que o homem começa com muita energia no começo do dia, no final do dia ele já está todo fraco, porque nós somos limitados. E é isso, às vezes, que me faz temer tanto a Deus, porque eu, inclusive, gosto de ficar adorando Deus o dia inteiro, adorando em louvor. Por quê? Isso vai me energizando com forças espirituais que vão fazendo eu suportar tudo que eu tenho para suportar durante o dia todo. Às vezes eu acordo na madrugada e vou dormir meia-noite. E até ali trabalhando. E o que me dá essa força?
é adoração a Deus, é ficar glorificando Ele. Ele vai me repondo as minhas forças, e só Ele pode fazer isso. A gente sozinho não repõe as nossas forças. A gente sozinho, a gente nos enfraquece cada vez mais. E a oração, ela fortalece. Percebe-se que quando você ora, o seu dia é mais tranquilo, é um dia de paz, porque é isso que Deus quer que a gente faz. A gente ora, acredita, confia e fica em paz, descansa, porque Ele vai trabalhar. A gente faz o nosso possível, que é a oração, e Deus faz o impossível, que é mover as coisas a nosso favor. E quando a gente está em oração, as coisas ficam leves, porque é isso que Deus quer, carregar o nosso fardo. Só que às vezes a gente quer fazer as coisas de uma forma natural. E as coisas de forma natural, às vezes acaba dando brecha para o mal entrar. E às vezes, já aconteceu comigo, porque eu já estive na presença, já saí da presença. E o mal, ele vai cada vez te jogando mais abaixo. Por quê? Porque ele sabe o que está dentro de você. Ele vê que Deus prepara os cenários, ele vê que Deus te chamou pelo seu nome, que o seu nome tem um significado para Deus, um significado, tem um propósito na sua vida. E às vezes ele quer te jogar bem no fundo do poço para que você não tenha forças para se levantar. É isso que ele quer fazer. Às vezes ele vem, e ele vem como se passando por amigo, ele vem como se te convencendo de que não precisa orar não. Ou às vezes ora só um pouquinho, ou às vezes, que diferença faz orar? Mas é que o mundo espiritual, ele é muito real. Tudo que acontece, né, com a gente no natural já aconteceu no mundo espiritual. Por isso que é bom a gente estar em oração, em adoração, porque o mundo espiritual vai se movendo ali, as coisas vão se transformando e a gente vai atraindo a presença do Espírito Santo em nosso espírito, a gente vai atraindo a presença de Jesus para o nosso lado, a gente vai ficando debaixo das asas das mãos de Deus, e isso faz com que você tenha visões espiritual, isso faz com que a sua visão espiritual se abra, isso faz com que a sabedoria de Deus, ela venha até você, e ali começa a ter conhecimento, que é a presença do Espírito Santo sobre nós. E ali também começa a ter instruções que Deus dá a nós. Então é algo muito poderoso. E isso só acontece no espiritual, na oração. E é tremendo a oração. E o que eu digo? Às vezes, quando a gente está fraco espiritualmente, coloca a adoração dentro do ambiente da sua casa. Isso já vai dar uma grande diferença, porque você vê as coisas mudar. Porque a oração, ela tem palavras proféticas, e as palavras proféticas, elas têm poder. E todos nós podemos declarar palavras proféticas. Isso também é uma grande dica, uma grande instrução. Se você está fraco espiritualmente, declara: Deus tem o controle de mim. Declaro que Deus está sob o controle da minha vida, Deus está sob o controle de todas as coisas, Deus, ele é fiel, Deus, ele proverá, Deus não falha, Deus está trabalhando a meu favor, Deus, ele é um Deus soberano, Deus é um Deus que tudo pode, Deus é o Deus do impossível na minha vida, todas as barreiras ele vai destruir, todo mal não tem forças contra Deus, porque Deus é maior. Então, assim, muitas palavras que você mesmo pode usar, e essas palavras destroem, porque Deus deu o nosso poder de declarar essas palavras para a vida e para a morte, porque às vezes a palavra também sendo usada errado pode movimentar ali no mundo espiritual uma energia ruim para sua vida, mas a palavra sendo usada de uma força espiritual para quebrar coisas ruins, declarar coisas fortes, palavras que têm muita força, isso também atrai coisas boas para sua vida. E do mesmo jeito, a gente tem muitas armas nas nossas mãos. A gente tem também o poder da escolha, né? Toda a nossa vida, o bom e o ruim, são através das nossas escolhas, né? E Deus não intromete nas nossas escolhas. Ele tenta da maneira dele, mas se a gente decidir não, é não. Se a gente decidir sim, é sim. E às vezes eu costumo falar que entre o nosso livre-arbítrio fica o mal e Deus, e a gente com a nossa decisão no meio, né? Decidir não orar é o quê? Decidir que o mal entre. Decidir orar é decidir que Deus acesse as nossas bênçãos. Isso precisa de uma decisão, a decisão é nossa. É isso, é muita informação que Deus traz a nós. E última coisa que eu queria dizer: você não é fraco. Você tem todo um exército junto com você. Você tem ao seu redor anjos, o exército de Deus,
o exército de Deus, o exército espiritual de Deus, que são os anjos de guerra. E esses anjos carregam espadas de fogo, que eles lutam contra todos os demônios ao nosso redor. Então, quando você começar a declarar para que esses anjos venham dentro da sua casa e lancem fora todos os demônios, em nome de Jesus Cristo. E outra, toda oração, ela precisa ter o nome de Jesus Cristo para que ela tenha uma ação. E Deus, ele age através de oração. Ele trabalha através de uma oração e trabalha aceleradamente enquanto você ora e enquanto você está adorando Ele o dia inteiro, Ele acelera as coisas. Então, hoje eu até te faço um desafio. Adore Deus o dia inteiro e você vai ver o milagre acontecer. Isso aí eu te dou a certeza. E porque Ele move as coisas rapidamente. Ele tem esse poder, somente Ele. Nós não, mas Ele tem. Ele tem. Então, a nossa função é só adorar. Adorar Ele. Tem a oração e também precisa da adoração. Porque Deus é o único a ser glorificado e a glória dele não pode ser dividida. Então, o tempo todo a gente tem que estar dando a adoração para ele. E como dizem, a gente tem toda a força com nós. A gente tem o Espírito Santo de Deus, que é o que nos move, que nos guia, o que habita entre nós. Jesus Cristo, que destrói todo o mal da nossa casa, que vem para libertar, que vem para salvar, que vem para transformar. E temos Deus que está sob o controle de nossas vidas e não vai deixar mal nenhum acontecer com nós. Deus que tem todo o poder sobre as mãos dele. Então fiquem em paz e que esse vídeo possa trazer conhecimento a você e abençoar muito a sua vida.